Fala, meus queridos, beleza? Tranquilo com vocês? Estamos de volta para que a gente possa continuar o nosso estudo em relação a funções inorgânicas, beleza? Espero que todos estejam bem. Vamos começar então. Na aula passada a gente trabalhou sobre ácidos. Falei para vocês que Svante Arrhenius conceituava um ácido como uma substância química que em presença de água liberava íons H+, ok? Cátions H+, esse era o conceito mais antigo. O conceito mais atual diz que liberam íons H3O+, ou cátions hidrônio ou hidroxônio, beleza? Tranquilo? Falamos sobre a classificação dos ácidos, as nomenclaturas, aplicações e tudo mais, tá certo? Legal. Agora a gente chega na segunda função, que são as bases ou hidróxidos aqui no caso, beleza? Tranquilo? Bom, as bases, para quem não lembra, são substâncias químicas que em presença de água liberam íons hidroxila, OH-, ok? Ânions hidróxido, tá certo? Tudo bem? Esse conceito que a gente trabalha é o conceito de Arrhenius também. É claro que existem outros conceitos de Bronsted-Lowry, de Lewis, mas na verdade a gente trabalha isso mais em equilíbrio químico, ok? Então vamos lá então, olha só, as bases são substâncias químicas que em solução aquosa liberam íons OH-, isso segundo Arrhenius, beleza? Tranquilo? A mesma pessoa que define ácido, ela também define base aqui para nós, tá certo? Vamos lá. As dissociações iônicas das bases. Quando é que você percebe que um composto é básico? Vamos lembrar? É quando ele é colocado em presença de água e libera íons hidroxila, íons OH- em presença de água, tá certo? Bom, vamos só recordar algumas informaçõezinhas, tá? Interessantes, importantíssimas aqui para nós. Se vocês tiveram cuidado de estudar o vídeo passado em relação a ácidos, vocês vão lembrar que os ácidos eles sofrem ionização em solução aquosa. O que é uma ionização? Ionizar é o ato de formar íons. Ácidos não têm íons na sua estrutura inicial, mas na presença de água eles liberam, eles formam íons aqui para nós, tá certo? Se formam íons aqui, então é um ato de ionização. Não sei se vocês estão percebendo, mas nas bases a gente não ioniza, a gente dissocia. Ué, professor, tem diferença? Tem diferença por quê? Porque uma dissociação não é o ato de formar íons, e sim o ato de separar. Entendam o termo dissociação. Dissociar é separar íons. Espera aí. Se vai só separar íons, quer dizer que na estrutura inicial ele já apresenta íons, então? Perfeito, meus queridos, tá? Os compostos básicos, as bases são compostos iônicos, porque são formados por metais e não metais. Olha só, por exemplo, hidróxido de sódio. Professor, como é que você sabe que isso chama hidróxido de sódio? Calma que eu já vou explicar. NaOH, hidróxido de sódio, comercialmente vendido como soda cáustica, beleza? Tranquilo? Colocou em presença de água, ó, o sódio Na+, o OH fica menos. Peguei agora uma dibase. Dibase, professor? Pois é, uma base formada por duas hidroxilas. Hidróxido de cálcio. A gente libera o Ca+, e o OH-. Só que nesse caso a gente precisa fazer um balanceamento das quantidades em mols e das cargas. Vamos lá? Olha só. 1 mol de cálcio, 1 mol de cálcio. 2 mols de hidroxila, 2 mols de hidroxila. A gente então balanceia colocando 1 e 2 nas quantidades. E nas cargas? Vamos lembrar só de uma frasezinha importante. A quantidade de um é a carga do outro. Ó, 1 mol de cálcio, OH-1. 2 mols de hidroxila, Ca+2. Há um troca-troca do valor numérico das cargas aqui. Tudo bem? Tranquilo? Para que o nosso composto, a soma das cargas dê igual a 0. Quer ver só? Vamos fazer uma continha simples aqui. 1 vezes mais 2, mais 2. 2 vezes menos 1, menos 2. Mais 2 com menos 2, isso resulta para nós em 0, perfeito? Mas vamos continuar aqui. Então, lembrar que as bases são compostos iônicos. Continuando. Essa figura ela expressa muito bem o sabor das bases, beleza? As bases têm um sabor adstringente. Professor, o que é adstringente?
é um sabor que amarra a boca, tá certo? Se alguém já viu esse vídeo, sabe do que eu estou falando, tá certo? É um gosto que, na verdade, amarra, adstringente, ele contrai involuntariamente os músculos faciais, tá certo? É como você, por exemplo, mastiga uma fruta que ainda está verde, tá certo? Então, os ácidos têm sabor azedo e as bases têm sabor adstringente, não se esqueçam disso, belezinha? Continuando, notação das bases. Professor, o que é notação? Notação é como a gente monta a estrutura das bases aqui nesse caso. Vou me trazer aqui um pouquinho mais para o meio, porque eu me sinto um pouco deslocado. Vamos lá então, notação das bases. Como é que eu produzo, monto a estrutura de uma base? Simples, olha só. Eu coloco o elemento químico M, tá? M do que, professor? M de metal. Lembra que as bases são iônicas, tá? Beleza? Então a gente coloca um M de metal aqui. Esse elemento químico metálico tem uma carga positiva, X, tá? Que eu não sei quanto vale. E sempre associado a uma hidroxila, sempre com OH-1. Então, OH-1. Por que, professor, um OH, um grupo hidroxila, vale -1? Pelo seguinte, meus queridos, o oxigênio, ele apresenta uma carga -2, tá? O cátion, o NOx dele é -2. O hidrogênio apresenta uma carga +1. Quando você faz o saldo de -2 com +1, o saldo resulta em -1. Por isso que o grupo hidroxila, OH, é -1. Quando você vai montar uma base, você percebe que nesse caso você faz o troca-troca do valor numérico das cargas. Olha para o mouse aqui, olha para a setinha. Esse X vai fazer o troca-troca para o OH e esse 1 vai fazer o troca-troca para o M, indicando a quantidade deles, beleza? Gerando um composto MOHX, perfeito? Ah, professor, você colocou entre parênteses por quê? Porque se esse X valer 2, 3, 4, ele na verdade quer representar a quantidade que nós temos do grupo OH todo, e não só do O ou só do H, de todo o grupo hidróxi aqui, perfeito? Claro que se essa quantidade de X for igual a 1, a gente não precisa colocar entre parênteses aqui nesse caso. Ó, legendinha, M é um metal e esse X, agora grava bem, essa carga X é o NOx e esse NOx quando for para a base pode valer +1, +2, +3 e +4. Nós nunca teremos bases com carga +5, +6, +7. Tá certo? Tranquilo? Bom, uma informaçãozinha agora importante para você. Deixa eu abaixar aqui. Isso. Vamos lá. Lembra que eu disse para vocês que todas as bases eram formadas por metais e não metais? Traduzindo, todas as bases são iônicas, exceto... Ah, professor, já estava achando que era uma regra isso. Pois é, mas toda regra tem uma exceção. Olha só, todas as bases são iônicas, exceto menos uma única base. Vocês acham que ela é cobrada em vestibular? Óbvio que ela é cobrada. É a única exceção que nós temos. Essa base é o hidróxido de amônio, NH4OH, beleza? Por quê? Porque, na verdade, ela não é formada por metal e não metal. Ela é uma base molecular, é uma base não iônica. E o mais importante, ela é uma base instável e volátil. O que é instável, professor? Meus queridos, instável é porque ela se decompõe facilmente em partes menores para buscar uma estabilidade. E volátil é porque ela evapora facilmente. Quer ver só? Essa base aqui, ela na verdade ela se decompõe em dois compostos mais estáveis. Seria gás amônia, ouça o termo, gás amônia NH3, ok? Mais água. Beleza? Quando eu junto NH3 com H2O, gera essa base NH4OH, tá certo? Quando essa base é colocada em presença de água, ela gera uma equação de ionização, não é dissociação, porque dissociar é só para compostos iônicos, tá certo? Gera uma ionização de NH4+, mais OH-. Perfeito? Tranquilo? Por ela ser uma base instável, ela se decompõe em partes menores, gerando gás amônia, NH3, amônio, NH4, amônia, NH3 e água, tá certo? Ai, professor, que figura é essa? O que ela quer representar aqui para nós? Bom, é o seguinte, essa base, como toda e qualquer outra base que nós temos,
pode ser colocada na presença de um indicador ácido-base, por exemplo, a fenolftaleína. E toda base em presença de fenolftaleína gera uma coloração avermelhada, rósea avermelhada, tá certo? E nesse caso está parecendo que é sangue aqui, ok? Legal. Quando você pega essa base hidróxido de amônio, coloca no indicador ácido-base, que é a fenolftaleína, tá certo? E você tem a coloração rósea avermelhada como indicador ácido-base e espirra, tá certo? Em um tecido branco, ela dá a sensação que parece que é sangue que está nesse tecido, beleza? Depois de um certo tempo, pouco tempo, coisa de minutos, esse gás amônia, esse hidróxido de amônio se decompõe em gás amônia e água. E gás amônia, se é gás, evapora. E ao evaporar, resta somente a água na roupa dessa pessoa, tá certo? E o gás amônia, ou amônio, é o que determina a coloração rósea avermelhada. Como evapora esse gás amônia? Nesse caso, a gente tem, então, o desaparecimento dessa cor. E aí você pode até brincar, falar, nossa, dizem que isso aqui é o sangue do diabo, que foi espirrado em você e tal. E ele some, tá certo? Na verdade, é só uma situação em que você pode trabalhar, como brincadeira ou até no vestibular aqui nesse caso, beleza? Então, de todas as bases, todas são iônicas, menos uma, que é o hidróxido de amônio, tá certo? Continuando, nomenclatura das bases. Agora chegou num ponto importantíssimo aqui para nós, beleza? Seguinte, olha só, formam apenas uma base. Como assim, professor? Forma apenas uma base. Todos aqueles compostos, todos aqueles elementos químicos que formam uma única base, ou seja, são aqueles que têm NOx, carga fixa. O que é uma carga fixa? São aqueles elementos químicos que apresentam uma única carga. Professor, como é que eu sei que eles apresentam uma única carga? Já vou explicar para vocês. Vamos lá, continuando. O nome dessa base fica sendo hidróxido mais D mais o nome do elemento químico em questão. Professor, eu não sei fazer isso. Vamos fazer junto então. Exemplos. Olha só. 3 basezinhas. Vamos colocar o nome delas agora aqui. Hidróxido de sódio. Hidróxido de cálcio. Hidróxido de magnésio. Ô professor, como é que eu sei que o sódio, como é que eu sei que o cálcio, como é que eu sei que o magnésio apresenta uma única carga, um único NOx, apresenta NOx fixo para gerar esse nome, esse tipo de nomenclatura para as bases? Já vou explicar para vocês numa tabela periódica, vai ser muito fácil, muito simples, vocês vão entender facilmente, beleza? Bom, continuando, olha só título de aplicação, que nós vamos ver na segunda aula de base, no segundo vídeo que nós vamos trabalhar aqui. O hidróxido de sódio é utilizado, comercialmente vendido como soda cáustica, beleza? Tá? Ele, na verdade, ele é usado para reações de saponificação, tá? Na produção de sabão, ok? Mas isso eu vou falar mais tarde. A cal extinta ou cal apagada, tá? Ou apaga aqui, Tá? Apagada. Cal extinta ou apagada, ou ainda cal hidratada. E esse aqui é o leite de magnésia, tá? Que eu já vou explicar para vocês aonde você usa, tranquilo? Então lembre-se, uma base quando eu tenho NOx fixo, um NOx, um único NOx aqui, tá certo? O nome fica hidróxido mais D mais o nome do elemento químico em questão. Perfeitinho? Legal. Vamos agora, olha só, soda cáustica, tá certo? Aqui, cal apagada, cal extinta ou cal hidratada. E vamos para o próximo agora. Seguinte, leite de magnésia, que eu já vou explicar para vocês para que serve cada um desses. Bom, próxima nomenclatura. Formam 2 ou mais bases. E como é que formam 2 bases? Ué, meu querido, simples. Quando o NOx for variável. Quando eu tiver mais de um NOx, quando eu tiver 2 NOx, 2 carguinhas aqui. Como é que funciona isso aqui? Olha só, o nome fica
hidróxido mais o nome do elemento e a primeira terminação é oso. Quando? Quando o NOx for o menor. Como assim, professor? Já vou explicar. Hidróxido mais o nome do elemento e a terminação ico, quando o NOx for o NOx maior. Como que funciona isso aqui? Olha só. Olha para cá. Presta bem atenção aqui. Vocês estão vendo que isso é uma base. Legal? Ela tem 2 grupos hidroxila. Da onde veio esse número 2? Esse número 2 veio do troca-troca da carga do ferro, que então apresenta ferro mais 2. Você vai ter que estudar, tá certo? Lembrando que o ferro pode apresentar para nós 2 NOx, 2 cargas. Uma delas mais 2 e a outra mais 3. Professor, mas eu não sabia disso. Calma, meus amigos, vocês vão já ver comigo numa tabela periódica. Como nós estamos usando a carga mais 2 para o ferro, que é a carga menor que o ferro apresenta, porque pode ser mais 2 ou mais 3, essa carguinha é a carga menor, o nome dessa base fica sendo como hidróxido ferroso. Ferroso porque é hidróxido mais o elemento mais oso porque é o NOx menor. Tudo bem? Tranquilo? Se fosse com a carga mais 3, FeOH3 seria hidróxido férrico. Vamos continuar aqui? Olha lá, hidróxido ferroso, perfeito? Olha o próximo aqui, ó, PtOH4. Vocês estão percebendo que tem 4 hidroxilas. Da onde que surge esse número 4 aqui para nós? Da onde? Esse número 4 ele vem da carga da platina, do PT aqui, beleza? Professor, mas a platina tem quais cargas? Mais 2 e mais 4. Como eu estou usando a carga mais 4 aqui, ó, estou usando a carga mais 4, é a carga maior, o nome dessa base torna-se hidróxido platínico. Professor, se fosse com carga mais 2, que é a menor, hidróxido platinoso, beleza? Vamos continuar aqui então? Seguinte, ainda é possível darmos o nome das bases em algarismos romanos. Quer ver só? Ó, hidróxido mais mais D, mais o nome do elemento químico em questão e o NOx em algarismo romano. Olha só, NiOH3. 3 hidroxilas. Da onde surge esse número 3? Da carga positiva do níquel, Ni mais 3. O níquel tem 2 cargas, ou é mais 2 ou é mais 3. Como vocês estão vendo, nós estamos usando a carga mais 3. Se é mais 3 é a carga maior. Se é a carga maior, a gente acaba o nome em ico, fica hidróxido niquélico. Ai, professor, eu ia colocar niquílico. Não, é niquélico. É pegar o nome níquel e colocar a terminação, o sufixo em ico, niquélico. Ou você pode escrever hidróxido de níquel e o 3 em algarismos romanos. Olha só como é que pode ficar aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó, hidróxido niquélico ou hidróxido de níquel 3 em algarismos romanos. Beleza? Agora chega a parte mais importante, deixa eu me colocar aqui no meio, tá? A parte mais importante. Esses são os metais mais importantes que vão formar bases para nós, beleza? E aqui no cantinho, onde eu estou passando aqui o mouse, tá certo? São as respectivas cargas desses elementos químicos metálicos. Vamos lá? Olha lá, família 1A, aqui, carga mais 1, 2A mais 2, percebeu que ela é fixa, ela não muda. O cromo, olha lá, mais 2, mais 3, mais 6. Mas grava uma coisa, eu disse que base não pode ser formada por metal com carga maior que mais 4, mais 5, mais 6, ou seja, a carga então mais 6 do cromo, ela está fora, só vale mais 2 e mais 3. Para o manganês, mais 2 e mais 3, mesma coisa. Ferro, cobalto e níquel, mais 2 e mais 3, aqui ó, ferro, cobalto e níquel, mais 2 e mais 3. Cobre seria para nós mais 1 e mais 2, zinco mais 2, cádmio mais 2, prata mais 1, platina mais 2 mais 4, ouro mais 1 mais 3, mercúrio mais 1 mais 2, alumínio mais 3, galho mais 3, estanho e chumbo mais 2 e mais 4. Professor, você está querendo dizer que eu vou ter que lembrar de todos esses NOx aqui, de todas essas cargas, para poder dar nomes para as bases?
É isso aí. É onde você vai se diferenciar na hora da prova. Beleza? Tranquilo? Tá certo? Então, o que seria interessante? Você pegar uma folha sulfite, meus queridos, desenha essa tabelinha, coloca do ladinho as carguinhas e prega na parede. E começa a ler todo dia. 2 minutinhos, você bate os olhos lá, mais hora, menos hora, você já está, né, lembrando de todas essas cargas. Pode confiar em mim aí nesse caso. Beleza? Deixa eu ver aqui. Queridos, essa é a primeira aula sobre bases. Trabalhamos com conceito e nomenclatura. Na próxima a gente trabalha com classificação e aplicação. Meus queridos, um beijo para todos vocês, tá certo? Até a próxima. Tchau, tchau.